eu preciso saber de você o seguinte: você acha que é independente? Quem é que acha aqui que é independente? Ninguém? Ninguém? Ninguém é independente aqui? Todo mundo depende de alguém? Muito bem, depende mesmo. Todo mundo aqui depende de alguém. Ou você planta a sua própria comida, você faz a sua própria roupa, você produz o combustível que coloca no seu carro. Aliás, carro, você fabricou o seu carro? Não. Você compra uma quantidade imensa de produtos que foram fabricados, produzidos por outras pessoas. Então, você depende dessas outras pessoas. É que nós achamos que ser independente é não depender de dinheiro de pai e mãe. Não, gente. Nós vivemos uma realidade de interdependência profunda. E isso nos leva a sentir que não temos pleno controle sobre o nosso amanhã. Como será o meu amanhã? E se o agronegócio for extirpado do Brasil, como é que a gente vai se alimentar? Vamos ter que passar a comer gafanhotos e mel silvestre? Será? Não sei. O que o amanhã nos preserva? O que ele tem para nós? Mas tem uma outra questão. Além disso, eu lhe pergunto, você é totalmente livre para tomar suas decisões, para fazer suas escolhas? Sim ou não? Você se sente totalmente livre ou você sente que responde ou tem que responder a uma série de fatores que vão influenciar no seu processo de tomada de decisão? Todos nós somos influenciados pelo meio em que estamos, a cultura a qual pertencemos, somos influenciados pela nossa carga genética. Eu tenho uma pessoa da minha família, uma tia minha, que tem um filho. E esse filho, ele não é apenas fisicamente parecido. Ele é, no seu temperamento, ele é extremamente parecido com o irmão da mãe dele, meu tio, né? Meu primo, meu tio. A ponto do pai do garoto virar para a esposa, minha tia, e dizer assim, o seu filho, já viram essa história, né? Normalmente quando um cônjuge vira para o outro e fala do filho em comum, que é o seu filho, é porque não é coisa boa que vem por aí, né? O seu filho parece com o seu irmão. É a cara dele, é o jeito dele. Detalhe, aquele irmão já tinha falecido há vários anos. Aquele rapaz nunca tinha conhecido o tio, mas ele era uma cópia do tio. Gente, isso é genética. Se tivessem crescido juntos, ou ele tivesse conhecido o tio, talvez ele até pudesse ser influenciado no seu procedimento pela forma do tio viver, agir, falar, mas quando ele nasceu, esse nosso tio já tinha falecido. Como é que o rapaz poderia ser semelhante a um tio que já tinha falecido? Genética. Então, ele estava sendo influenciado da forma de ser, de agir, pela sua herança genética. Isso é determinismo? Não, não é determinismo, ele não é obrigado a ser desse jeito, mas ele sofre uma influência muito grande. Uma pessoa que nasça num lar desfeito, num lar complicado, vai sofrer uma bagagem emocional negativa, vai influenciar a sua maneira de enxergar a vida. Então, cada um de nós aqui sofre uma série de influências que não chegam a determinar como você vai agir, mas vai influenciar profundamente a forma como você vai agir, escolher, decidir. Ou seja, você não é independente, você é interdependente de um monte de gente e você não é livre para escolher. Não é totalmente livre para escolher. Você vai ser submetido a uma série de fatores.
Percebem como, ao olhar para o nosso futuro, com base nessas duas afirmações que eu acabei de fazer para vocês, a gente tem uma grande facilidade para se sentir inseguro, preocupado? Como, portanto, encontrar esperança para não termos medo do amanhã? Como? Onde a gente vai encontrar essa esperança? Porque na semana passada, na primeira mensagem dessa série, nós vimos que se nada fizermos, a nossa mente vai absorver a realidade negativa que estamos vivendo, os nossos problemas, os nossos desafios, e a gente vai ficar para baixo. É o natural. Mas se fizermos um esforço e trazermos à memória as lembranças que podem nos dar esperança, aí nós temos condições de ficar para cima. Apenas fazendo uma pequeno recordo, né, do que vimos, o que é que pode nos trazer esperança? O amor de Deus, palavras do profeta Jeremias, o amor de Deus, a sua misericórdia que não tem fim e a sua fidelidade, que estão nas suas promessas na Bíblia. Nós trazemos essas promessas para a nossa mente e ao trazê-las, isso nos enche de esperança. Por isso é que eu peço que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Dentro desse contexto de esperança para o sustento da nossa vida, onde encontrar esperança para uma vida que esteja sendo atendida nas suas necessidades? Vamos ver qual é a promessa de Deus para nós? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Seu propósito, o propósito de Deus, tá? Não é o seu pessoal, não. Aí eu lhe pergunto, opa, vamos parar aqui, vamos devagar, vamos devagar. Esse texto aqui precisa ser conduzido com muito cuidado, porque ele é um texto riquíssimo em promessas, mas também cheio de tropeços aqui. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você ama a Deus? Ama a Deus? Você então pode chegar diante de Deus, Senhor, eu te amo. Você fala isso para Deus de manhã, quando acorda? Senhor, muito obrigado, eu te amo. Deveria. Às vezes a gente esquece. Mas deveria. Porque isso vai trazer para você uma afirmação de que Deus vai agir em todas as coisas para o seu bem, segundo o propósito dele para a sua vida. É a continuação do texto. Aos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Só que o texto continua. E aí ele entra justamente numa dessas questões complexas. Veja, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Predestinou? Como assim? Significa que Deus escolheu previamente algumas pessoas, predestinou essas pessoas para a salvação e outras para a perdição eterna?
Será que é isto que esse texto está dizendo? Há um grupo, sim, de cristãos que acredita nisso. Nós não acreditamos nisso. Quando eu digo nós, eu estou me referindo a essa igreja, que é uma igreja batista, e nós, como batistas, né, tem outros pastores batistas que acreditam dessa maneira aqui, mas, de uma forma geral, os pastores batistas não acreditam nessa doutrina chamada de predestinação ou predeterminação. A gente não acredita nisso, não. Só que agora a gente fica numa situação complicada. O que eu faço com o texto bíblico? Esse texto é tão difícil que a maciça maioria dos pastores lê o versículo anterior e pula esse, para não ter que explicar nada, para não dar trabalho. Mas eu não consigo fazer isso. Eu não consigo pular por cima de partes do texto. Eu não consigo extrair um versículo do contexto em que ele se insere. Então, com a ajuda de Deus, vamos ver o que é que Paulo está querendo falar aqui para nós. Para nos ajudar, eu vou puxar o início, não precisa abrir sua Bíblia não, deixa em Romanos capítulo 8 aí. Eu vou projetar para você a abertura da primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro, os 2 primeiros versículos dizem assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, por meio da obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo. Ele está falando a mesma coisa, com outras palavras, que acabamos de ler, que Paulo disse aos romanos. Que Deus já conhecia você antes de você existir. Aliás, a Bíblia diz que Jesus, ele se voluntariou para vir à terra como homem e morrer por nós, por você, antes da criação. Nem havia matéria, não havia tempo, não havia espaço, Big Bang não tinha acontecido, e Jesus já estava pronto para morrer por aqueles homens que seriam criados e queriam escolher se afastar de Deus. Olha que coisa doida. Deus já sabe de todas as coisas. E aí a gente busca o equilíbrio muito difícil entre 2 extremos teológicos. O extremo da soberania de Deus, a toda prova, o Deus soberano cuja vontade se cumprirá independente da vontade de qualquer uma das suas criaturas, e o livre-arbítrio humano, que não pode ser forçado de jeito nenhum. Num extremo, a soberania de Deus foi afetada, porque a vontade humana prevalece. No outro extremo, a vontade humana, a liberdade de escolha humana, é destruída, porque a vontade soberana de Deus é que prevalece. Não tem um meio termo aqui, não? Eu creio que sim. Aliás, graças a Deus, muita gente muito melhor do que eu também crê, né? E já escreveram vários livros explicando como encontrar o equilíbrio entre esses 2 extremos. E é exatamente o que nós estamos buscando aqui. Entender como é possível Deus permanecer soberano e nós, seres humanos, suas criaturas, permanecermos com o nosso livre-arbítrio. E é um mistério, isso é um mistério. Não tem como a gente, na nossa mente limitada, entender claramente como é possível esse equilíbrio entre a soberania de Deus e a sua liberdade de escolha. Mas vamos abrir um parênteses aqui. Nós não abrimos esse momento da palavra de Deus lembrando que, na verdade, ninguém é totalmente livre para escolher, porque você é influenciado pelos seus genes, você é influenciado
pela sua condição social, você é influenciado pela sociedade onde você está, você é influenciado por tantas coisas. Certamente você também será influenciado pela vontade de Deus para a sua vida. E Deus, como eu gosto de dizer, de uma forma um tanto quanto irônica, espero que Ele me perdoe por isso, Deus costuma ser muito persuasivo quando Ele quer. Vejam o caso de Jonas. Jonas, fala, Senhor, vá lá para Nínive pregar salvação para eles, vá lá pregar arrependimento para eles. Ah, tá, foi para o outro lado. Fugiu. Tinha medo? Não, o texto mostra claramente que o medo que ele tinha era que Deus os perdoasse, queria que todos morressem. Não, quero que todos morram. Então eu vou para o outro lado, que eu não vou pregar salvação para eles, não. Arrependimento, nada, que morram todos. Estou falando sério, é o que está escrito lá, tá? E aí Deus foi lá, todo mundo deve conhecer a história de Jonas, né? O barquinho no meio da tempestade, desespero total, e ele reconheceu que a culpa era dele. Me joga no mar. Morreu? Não. Foi envolvido por algas. É uma poesia linda. O livro de Jonas, para mim, é um dos mais bonitos que tem na Bíblia. Foi envolvido por algas, veio um grande peixe. Gente, olha só, a Bíblia, ela não é um manual de biologia. Tá? Então, para a Bíblia, o que está na água é peixe, o que está na terra é mamíferos, né, e répteis, etc. E o que está no ar é ave, tá bom? Não, para a Bíblia não tem esse negócio, tá vendo, a Bíblia está errada, a morcego é mamífero. Pelo amor de Deus. Tá? Então, não é ave. Né? Baleia não é peixe. Não, menos. O fato é que ele foi engolido por algum bicho e preservado, a vida dele foi preservada ali. O que ele fez? Se arrependeu. Senhor, me perdoa por eu não ter ouvido a tua voz. E aí ele foi o quê? Cuspido na praia. Muito obrigado, Senhor. Jonas, fala, Senhor, vai para Nínive fazer o que eu estou mandando. Aí ele pensou 2 vezes. Aí ele sabia que se ele dissesse não, coisa muito pior podia acontecer. Mas vejam, ele que escolheu. Ele disse sim. Foi com alguma persuasão? Foi alguma persuasão. Mas ele disse sim. Igual você com seu filho. Filhinho, está na hora de comer legume. Não, eu quero o doce. Aí você vai usar toda a sua persuasão para forçar teu filho a fazer o que você quer. Se você faz isso com teu filho, por que você acha que Deus não vai fazer isso com você? Faz sim. A nossa vantagem é que nós somos pais falhos. Deus não, Ele é perfeito. E quando Ele quer que você faça determinada coisa, é realmente para o seu bem. E Ele pode dar uma torcida no teu braço se for necessário, como fez com Jonas. Eu acho melhor ceder logo, vai ser mais fácil para você. Então vejam, nós não somos totalmente livres, jamais seremos. Assim como não somos totalmente independentes, jamais seremos. Deus, Ele está além do tempo e do espaço. Ele criou o tempo e o espaço. Então, antes de criar tudo o que Ele criou, Ele já sabia que você existiria e todas as escolhas que você faria. E é isso que Pedro está dizendo, que nós somos os eleitos porque fomos conhecidos por Ele, previamente. E é exatamente o que nós acabamos de ler, voltando então a Romanos, que Paulo disse para os romanos, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para a salvação? Não, para serem conformes à imagem do seu Filho. Acabamos de ler que Pedro disse que nós fomos escolhidos segundo o pré-conhecimento de Deus, por meio da obra do Espírito, para quê? Para obediência a Jesus Cristo. Conformidade à imagem de Cristo, obediência a Cristo. É a mesma coisa. São formas diferentes de apresentar a mesma situação.
Então, nós cremos nessa situação, nessa posição equilibrada entre livre-arbítrio e predestinação, em que Deus tem uma vontade soberana e Deus nos convence a realizar a vontade dele. E como ele já sabe qual vai ser a resposta de cada um, ele investe naquele que ele sabe que vai fazer a coisa certa. Eu já te conheço, já sei o que você vai fazer, é você que eu quero que vá lá e faça. É isso, é dessa forma que nós interpretamos esse texto. Ou seja, nós cremos que a onisciência de Deus permite que ele saiba antecipadamente quem o escolherá livremente e assim determine ao Espírito Santo que trabalhe na vida dessa pessoa e a prepare para torná-la semelhante a Cristo, obediente à palavra de Jesus. E, voltando então a Romanos, versículo 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha a promessa que agora vem. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, que já foi dado, e de graça todas as coisas? Talvez alguém esteja pensando assim, poxa, ele poderia ter começado a leitura assim. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ora, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Eliminava todo esse negócio do meio do caminho e facilitava a vida da gente. Mas aí você ia perder a oportunidade de perceber quão complexa é essa relação que você tem com Deus. Como Deus respeita você. Porque Ele te criou do jeito que você é. Apesar de que a vida foi levando você para outros caminhos. Mas Deus te ama do jeito que você é. E Ele quer que você, com a ajuda dEle, desenvolva os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, para que você se torne cada vez mais parecido com Jesus. Como lemos, para que o nosso Senhor Jesus Cristo se torne o primogênito dentre muitos irmãos. Essa é a vontade do Pai, sempre foi essa a vontade do Pai. Ele não foi surpreendido pela serpente sedutora tirando Eva e Adão do caminho, ele não foi surpreendido. Deu errado. Não, vou ter que fazer outra coisa aqui. Gente, não, Deus não é surpreendido. Foi Ele que criou tudo. Quando isso penetra em nossa mente, nós temos em mãos essa promessa maravilhosa, voltada para o nosso sustento. Se Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, por que Ele não nos daria também tudo aquilo mais que a gente precise? Que a gente precise, tá? Não é o que a gente cobice, não, por favor. Então, Senhor, eu preciso de um Lamborghini blindado, porque a gente está no Rio de Janeiro, por favor. Atenção, blindado, né? Aliás, sinistro, o cara emparelhou com um carro de luxo, o sujeito riu para ele, deu 3 tiros, um resvalou e voltou nele mesmo. Ficou lá. Sinistro isso. Então, Deus não está aqui para atender seus caprichos, mas as suas necessidades. Ora, Davi disse, já fui novo, hoje estou velho e nunca vi o justo mendigar o pão. Pode passar por dificuldades, muitas dificuldades, que é exatamente o que o texto continua falando para a gente. Vejam, a continuação do texto, logo depois da promessa. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só que coisa.
Você vai enfrentar oposição? Com certeza. Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflição. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E esse Jesus que venceu o mundo está à direita do Pai intercedendo por você. Então, no meio da adversidade, no meio dos problemas, das aflições, lembre-se disso. E ele, então, vem para nos reconciliar com ele para a vida eterna e está pronto a atender nossas necessidades, fruto da intermediação de Jesus, da intercessão de Jesus. E como reagir diante das aflições? Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Sim, no tempo de Paulo, os cristãos passavam por tudo isso. E hoje há cristãos que passam por tudo isso. No Irã, em Angola, Moçambique, Nigéria, Coreia do Norte, eu não sei se sobrou um vivo ainda, China, Mianmar, Indonésia, Paquistão. Nesses lugares todos, eu só citei alguns, são centenas de lugares onde você afirmar que é cristão coloca você em risco da espada. A espada do Estado virá contra você. Porque a Sharia, a lei muçulmana, ela afirma que a apostasia, ou seja, o afastamento da fé, uma escolha que te leve para longe da fé, tem que ser punida com a morte. Nenhum muçulmano pode abandonar o islamismo. Se abandonar, tem que morrer. E o interessante é que o texto sagrado deles diz que antes de morrer, antes de ser executado, tem que ser dada a ele a oportunidade para ele se arrepender. E aí depois executa. Se arrependendo ou não, não importa. Porque tem que servir de exemplo para os outros. Algumas pessoas dizem que é a religião da paz, mas, enfim. Respeito. Os cristãos têm sido perseguidos em todos esses lugares. Como que eles podem crer nessa promessa de um Deus que os protege, que os livra da morte, quando muitos deles são mortos? É que a vida deles não... Eles entendem que a vida deles não se limita a isso aqui. Isso será um assunto para um outro domingo aí lá para frente. Mas mesmo no meio de todas essas aflições, versículo 37, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade e nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Sim, os nossos irmãos que estão se convertendo no Irã estão sofrendo perseguições terríveis. Os nossos irmãos lá na Nigéria estão sendo caçados, literalmente caçados. Mas nada, nenhuma dessas aflições é capaz de nos separar do amor de Deus. Essa vida pode acabar. A espada pode triunfar sobre o nosso corpo. Mas aí iremos viver eternamente junto com o Pai. Ser cristão
ou dizer que é cristão sem a perspectiva da eternidade é loucura. É loucura. Paulo falou isso aos Coríntios. Se Cristo não ressuscitou, em vão é a sua esperança, pois você continuará morto nos seus pecados. Olha que ele jogou duro. Paulo não estava ali para fazer amigos. Nunca foi muito bem sucedido, nunca teve nenhum grande ministério. Ministério de Paulo, não teve. Porque ele não dizia as coisas que as pessoas queriam ouvir. Aí eu lhe pergunto, o que é que tem preocupado você? O fim da nossa liberdade religiosa? É uma coisa que me preocupa. Eu tenho visto casos de pessoas sendo perseguidas por suas posições bíblicas e cristãs. E agora já não estou mais falando do mundo islâmico nem do mundo comunista, eu estou falando do mundo progressista, o nosso mundo. Hoje nós somos já uma cultura progressista, e você pode ser, no mínimo, cancelado, ou coisa muito pior, se você simplesmente fizer certas posições que a Bíblia afirma claramente. Já está acontecendo. Então, isso pode acontecer. Está preocupado com perseguição? Está preocupado com escassez? Com sofrimento? O que é que te preocupa? Pense um pouco nisso. E abra sua Bíblia agora em Lucas, capítulo 12. Nós acabamos de ler uma promessa, na verdade, duas promessas que fazem parte de um conjunto, uma parcela do argumento de Paulo aos Romanos. Esse argumento de Paulo, esse conjunto de ideias, recebeu o nome de mais que vencedores pela sociedade bíblica. E nós, dentro desse conjunto lá, que foi em Romanos 8, de 28 a 39, nós vimos duas promessas maravilhosas. Que Deus vai agir em todas as coisas para o seu bem, se você o ama, e que nada vai te separar do amor de Deus. Nada. Nenhuma das aflições que possam vir sobre você. Mas ainda assim a gente fica preocupado. E aí Jesus chegou para os seus discípulos, num texto que nós já vimos aqui, quando acompanhamos calmamente o Sermão do Monte. Nós vimos a versão de Mateus para essa fala de Jesus, agora veremos a versão de Lucas, que é muito parecida. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus lhes acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, não colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Você já viu o corvo parado debaixo de marquise, esperando que alguém vá levar comida para ele? Não, né? O corvo, ele não fica parado esperando que Deus o alimente. Ele sai em busca do alimento. Mas o texto de Deus, a palavra de Deus diz que quem alimenta o corvo nos seus esforços é Deus. É por isso que nós somos dizimistas. Porque nós acreditamos que quem nos alimenta, quem nos supre, é Deus. Não porque a gente creu e ficou sentado esperando. A gente foi trabalhar. A gente partiu para resolver a nossa vida, crendo que é o Senhor quem está nos dirigindo, nos orientando. E em resposta, a gente devolve para Ele a 10ª parte do que nós cremos que foi Ele que nos deu. Fruto do nosso esforço, sim.
Mas quantas pessoas se esforçam a beça e não chegam a lugar nenhum, não é verdade? A sua vida é muito mais importante do que a vida de um corvo. Ou, numa outra versão da Bíblia, as aves dos céus. Mas não parou aí não, hein? Versículo 25. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ora, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Como assim, pequena? Acrescentar uma hora à minha vida é uma coisa pequena? Para Deus é. Para Deus é. O rei Ezequias, rei fiel ao Senhor, firme na vontade de Deus, ficou doente. Deus mandou um profeta avisar para ele, querido, se prepara que a gente vai se encontrar daqui a pouco. Senhor, eu fui tão fiel a ti, me dá mais um tempinho, me deixa ficar mais um tempinho. Tá bom, vou te dar mais 15 anos. E foi naquele período que ele teve um filho, que foi o pior rei da história de Israel. Pior rei. A ponto de pegar seus próprios filhos e queimar vivos para Moloque. Deus sabe qual é a hora certa para cada um ir embora. Mas ele pediu. Para Deus, dar mais 15 anos de vida é fácil. Para nós não é, né? E Jesus disse isso. Se vocês não conseguem fazer uma coisa tão pequena quanto acrescentar uma hora à sua vida, por que você fica se preocupando com o resto? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Nós somos pessoas de pequena fé. Nós lemos a promessa de Deus de que Ele vai operar em todas as coisas para o nosso bem, porque nós o amamos. Nós lemos a promessa de Deus de que nada vai nos separar do amor dEle. Nós lemos a promessa de Deus de que aquele que não poupou seu próprio filho nos daria, junto com Ele, todas as outras coisas, e ainda assim a gente duvida. A gente não acredita. A gente age como os israelitas agiram. Viram as 10 pragas, saíram do Egito, quando chegaram no Mar Vermelho, começaram a reclamar. Pô, tiraram a gente para morrer aqui? Se era para morrer, era melhor morrer lá, sem ter que caminhar isso tudo. Pô, quero me matar. Não, peraí, abre o mar, passa todo mundo, oh, que beleza, passou todo mundo, ó, o egípcio, e acabou o egípcio, ó, que festa, rave, beleza, começaram a sentir sede. O que eles fizeram? Se lembraram do Deus que fez maravilhas no Egito, que abriu o Mar Vermelho? Não, começaram a reclamar. A gente lê Êxodo e fica pensando assim, cara, esses caras eram muito burros. A gente pensa assim porque a gente conhece o resto da história, né? Eles não conheciam. E, infelizmente, nós somos como eles. Deus faz, e a gente só reclama o tempo inteiro. A gente não consegue se lembrar de tudo que Ele já fez. Porque a gente está com fome, está com sede, está incomodado, está chateado, está triste, deprimido, e quer que Deus venha resolver logo o nosso problema. Deus quer resolver o seu problema, só que Ele tem o tempo dEle. Ele vai fazer do jeito dEle, não do teu jeito. Porque Ele tem um propósito para a sua vida. E muitas vezes, para que o propósito dEle para a sua vida se cumpra, você precisará sim passar por tribulação, como já vimos aqui, lá em Romanos capítulo 5. Deus nos conduz à tribulação, porque a tribulação nos leva a desenvolver a nossa perseverança, e ao desenvolvermos a nossa perseverança, o nosso caráter é aprovado, e é um caráter aprovado que tem esperança.
sem passar por provação, sem ter o seu caráter aprovado ali na luta, a esperança é vã. Aí a gente fica como os israelitas, reclamando o tempo inteiro. Nem Salomão se vestiu como um deles. Deus nos ama você muito mais do que as aves dos céus. Versículo 29. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão, o mundo que não tem Deus, é que corre atrás dessas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, portanto, em primeiro lugar, o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. E aí uma parte que eu acho tão bonitinha, por isso que eu escolhi a passagem de Lucas e não a de Mateus. Não tenham medo, pequeno rebanho. Eu me identifico tanto, tem um rebanho tão pequenininho aqui nessa igreja. Quando eu leio isso aqui, eu fico assim, puxa, é o meu rebanho pequenininho também. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que vocês têm, deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão nenhum chega perto, nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. Significa que todo mundo tem que sair agora vender tudo? Não. O jovem rico recebeu a orientação de Jesus para vender tudo e dar tudo aos pobres e depois segui-lo, porque Jesus olhou o coração daquele homem e viu quão escravo dos seus bens que ele era. Mas chamou para segui-lo, vem ser um dos meus discípulos. Já Zaqueu, Jesus não pediu nada para ele. Ele, de vontade própria, motivado pelo Espírito, eu creio que uma motivação dessa só pode vir do Espírito, certamente não virá da carne de alguém, virou e falou assim, mestre, vou ressarcir todo mundo que eu roubei e vou dar metade dos meus bens para os pobres. Metade, não tudo, metade. E Jesus se levantou e falou, houve salvação aqui nessa casa. Significa então que a gente tem que vender metade? Não. Nem tudo, nem metade. Pergunta para Deus. Ele é quem sabe. Ele é quem sabe quem é o seu ídolo, quem é o seu Deus. Porque Jesus lá em Mateus disse, depois dessa passagem, não aqui em Lucas, é impossível servir a dois senhores. Você vai acabar sempre incomodando a um dos dois. Não tem como você servir a Deus e às riquezas, a mamon. A palavra que Jesus usa é mamon, é uma deidade, uma divindade associada a dinheiro. E nós vivemos uma sociedade materialista, em que o dinheiro está acima de qualquer coisa. Se nós permitirmos que o espírito dessa sociedade nos conduza às nossas decisões, nós seremos tão materialistas quanto a sociedade em que estamos e nos afastaremos de Deus. E aí, como poderemos acreditar que Ele virá em nosso socorro? Aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Suas preocupações com o seu sustento não podem controlar a sua vida. Jesus está te convidando para depositar a sua esperança nele, para o seu sustento. Domingo passado vimos como trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nos próximos domingos nós veremos outras implicações desse mesmo tema esperança. Mas tudo na palavra, tudo como promessa. Mas são promessas que exigem um retorno seu. São promessas condicionais.
Então eu lhe pergunto, qual é a prioridade da sua vida? Jesus está dizendo que Deus está pronto a atender a cada uma das suas necessidades, mas que você não deve ter a busca por essas necessidades como a coisa mais importante da sua vida. A coisa mais importante da sua vida precisa ser a busca do reino de Deus. E aí essas necessidades vão ser atendidas pelo Senhor. Qual é a sua prioridade? Pense nisso. E vamos orar por essa questão. Então, concluindo tudo o que vimos, nossa dependência de outras pessoas e a influência que sofremos de vários fatores em nossas decisões pode nos deixar inseguros e temerosos em relação ao amanhã, ao futuro. Entretanto, se realmente amamos a Deus, não estaremos sozinhos nos nossos desafios. Por saber antecipadamente que o amaríamos, Deus direciona a nossa vida para garantir que nos tornemos parecidos com o seu Filho. Esse é o propósito dele para nós. Nesse processo de transformação das nossas vidas, que a gente chama de santificação, nos é prometido que tudo o que for necessário para o nosso sustento nos será concedido e que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Portanto, por que andar ansioso por alguma coisa? Não andem ansiosos por nada, mas, ao contrário, priorizem o reino de Deus em tudo. Ele lhe concederá tudo o que você precisar para o seu sustento. Você crê nisso? Amém.